Começando o 14º capítulo. Se você observar, faltam poucos para a gente vencer esse evangelho. O evangelho de Lucas, ele contém 24 capítulos. Só faltam 10 capítulos. Daqui a pouco a gente está entregando mais um livro exposto para a honra e glória do Senhor. Espero que você tenha paciência e perseverança, não é fácil. Mas a gente vai crescendo, texto por texto, capítulo por capítulo, a gente vai aprendendo coisas novas e recordando outras tantas. Capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam ou não quiseram responder. Meu objetivo nessa noite hoje é apresentar a lei, mais especialmente nesse texto, a guarda do sábado. A lei é secundária diante da graça. A lei é secundária diante da graça. E a primeira pergunta que eu coloco para a gente começar a pensar devagarzinho: por que os judeus eram tão hostis? Por que os judeus eram duros? Por que os crentes têm os seus corações endurecidos, embrutecidos? Por que nós temos os nossos corações duros? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Peça, Senhor, me ilumine. A iluminação é algo muito importante para todos nós. É quando nós temos contato com a palavra de Deus. A inspiração vem de Deus. A iluminação nós buscamos para compreender e para matar as nossas necessidades do dia a dia. Peça a Deus: Deus, me ilumine. Mostre alguma coisa nova nesse texto. Traz ao meu pensamento aquilo que o médico Lucas quis colocar para o seu amigo Teófilo. E aplique em nossos corações. Pai Celeste, a tua palavra foi lida. Um parágrafo, Senhor Deus, pequeno, mas majestoso diante do Senhor e diante de Cristo, seu único Filho. E consequentemente para todos nós uma lição que não podemos deixá-la de passar, de entender. Senhor, ilumine cada pessoa que aqui se encontra, traz ao nosso pensamento entendimento, lance luz. Talvez, ó Deus, Teófilo, ao ler essa passagem, ele tenha pensado aquilo que realmente o seu amigo, o Dr. Lucas, queria trazer ao seu coração, que era a paz, que era a certeza, que era a convicção de que ele estava no melhor caminho, que era servir ao Senhor Jesus. E aplique, Senhor, através do teu Santo Espírito em nossos corações, os teus ensinamentos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos queridos, domingo passado nós estudamos e pensamos na grande cidade chamada Jerusalém. O que Jesus encontraria em Jerusalém seria realmente algo dramático. Jesus expressa no contexto anterior: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Cidade santa, assassina de profetas. Pelo menos matou a maior parte dos profetas bíblicos, dos apóstolos que sucederam Jesus Cristo. Jerusalém, que simbolizava o símbolo religioso, o centro de adoração, no contexto anterior, se você olhar,
dos versículos 31 ao versículo 35, traz para nós a cidade de Jerusalém e a grande interrogação que Jesus disse: ah, Jerusalém, eu quis tratar de vocês como uma galinha trata dos seus pintinhos, ajuntando-os e colocando debaixo das asas. Vimos no domingo passado, meus amados irmãos, que não obstante agora se encontrar Jesus caminhando para Jerusalém, caminhando para a sua condenação e para a sua morte, ao terceiro dia ele ressuscitaria e cumpriria cabalmente o seu propósito, o seu alvo, o seu projeto de vida. E no domingo passado nós perguntamos qual é a sua maior missão, qual é o seu maior projeto. Nós precisamos encontrar a nossa missão, o nosso objetivo de vida, para que possamos, assim como a palavra de Deus expõe, cumprir cabalmente aquilo pelo qual Deus nos chamou e nos confiou. Bom, esse foi o assunto do contexto anterior, do domingo passado. Você veio, você participou, e agora a gente abre um novo capítulo, o capítulo 14. Um capítulo novo, um capítulo que contém 35 versículos. Um capítulo que vai abordar hoje a cura. Veremos a cura de um hidrópico. Também estaremos passando aqui pela questão dos primeiros lugares. Veremos a parábola da grande ceia, o serviço que Cristo exige de todos nós com abnegação. E teremos a grata alegria de fechar o 14º capítulo falando de algo que todos nós temos contentamento e alegria de saber que somos sal dessa terra. Você é sal e luz dessa terra. E daí a gente fecha o 14º capítulo. Assim como o Arthur já está com a sua folhinha, se nós tivermos outras crianças, podem pegar as suas folhas perto dos seus pais e pode também trabalhar o sermão. De vez em quando eu vou falar com o Arthur e vou falar com o Heitor, que são os nossos representantes infantis nessa noite. Então, queridos irmãos, nosso resumo nessa noite é que algumas circunstâncias da vida demandam prudência cristã, as regras das Santas Escrituras, e elas devem serem observadas. Nessa noite nós vamos terminar o sermão pensando nas nossas circunstâncias vivenciais, no nosso viver diário. E estaremos verificando que todas as demandas da nossa vida, elas precisam serem colocadas mediante, conforme a palavra de Deus, que é regra viva, que é regra santa, que é regra eficaz, e que tem resposta para qualquer situação que você esteja passando hoje. Como nós estamos hoje, nesse domingo, a Bíblia tem resposta. Os versículos de 1 a 6 desse texto trata de uma cura de um homem adoecido por hidropisia. Isto é hidro significa água, todos nós sabemos. Psia significa células do corpo. Hidropsia nada mais é de que acumulação patológica de líquidos em tecidos celulares, cavidades do organismo ou qualquer outra parte do corpo. Eu lembro que nós vivemos isso quando eu casei com Glaucia. Assim que nós casamos, nós fizemos uma viagem à praia. E até então eu não sabia que a Glaucia tinha problemas celular com o seu sistema orgânico, com o seu corpo. E hidro significava muito próximo daquilo que Glaucia tinha e que Jesus curou para a honra e glória do Senhor, alguns anos depois, que era a inflamação. Você, quando vai à praia, você é exposto à radiação solar e as pessoas ficam vermelhas, as pessoas clarinhas, brancas, ficam igual camarão, porque as suas peles estão sendo assim queimadas. No caso dessas pessoas que têm essa enfermidade, o acúmulo do líquido inflama todo o corpo. São bolhas, como se bolhas de queimadura. Ali retém o líquido está ali.
É muito natural essa enfermidade ser fetal. A hidropecia fetal abrange grande parte dos bebês que estão sendo gerados. E em alguns casos, essas crianças, elas vão a óbitos. Elas morrem pelo acúmulo anormal de líquidos em cavidades corporal do feto durante a gestação, podendo afetar o perímetro da membrana abdominal, da pleura, que é do tórax e dos pulmões, e plecário, membrana externa, até do coração, causando assim uma paralisação generalizada do sistema orgânico. A pessoa vai a óbito. Esse homem estava diante do Senhor com esse problema. E como Glaucio sofria num período de verão e de praia, de sol, havia várias inflamações pelo seu corpo por causa da radiação solar. Esse homem padecia há muito tempo com esse problema. É esse problema que nós estamos vendo de um hidrópico, de alguém que tinha acúmulo de líquidos em seu corpo, nas cavidades corporais. O versículo de número 1 começa dizendo assim: e aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que os estavam observando. Essa temática do capítulo de número 1, do versículo de número 1, é uma temática que se segue ao longo de vários capítulos da palavra de Deus, lidos e estudados até agora. Se você voltar um pouquinho no capítulo de número 13, do versículo 14, 17, 31 e 35, então vai lá com seus olhos no capítulo de número 13, versículo de número 14, você lê e vê da seguinte forma: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, olha o problema da cura no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serem curados, e não no sábado. Verso 17: tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Verso 31 diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. E aí o texto vai até o 35, e você começa a ver a hostilidade desses homens chamados fariseus, desses líderes que estavam ali, observando o procedimento de Jesus. Ao verificar essa hostilidade dos adversários de Cristo e de alguns dos seus seguidores, podemos perceber que havia realmente, e isso vai continuar aqui no capítulo de número 14, vai continuar numa crescente, no endurecimento de coração tão sério que esses homens, eles vão querer na realidade matar o próprio Cristo. O objetivo é silenciar o próprio Cristo. Eles eram hostis. E as curas que Jesus se refere no 13, 22, se você observar, capítulo 13, verso 22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. Então, essas questões dessas curas, cujos exemplos são relatados no capítulo de número 13, 10 a 17, e continua agora no capítulo 14, de 1 a 6, que é análise nossa nessa noite, relatam que Jesus curava todas as pessoas, não se importando do local, nem do dia. Eu quero trazer algo para vocês já de informação, que a sua vida é muito importante para Jesus. Talvez as pessoas não valorizem a sua vida. Talvez você teve um casamento que não deu certo, talvez você tenha uma família difusa, talvez você é uma pessoa que se julga solitária,
Talvez você está cansado ou cansada de viver, mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua vida custou um alto preço para Jesus. A sua vida tem valor. A sua vida não é acessória. Nós comunicamos a palavra de Deus para gerar vida. Vida, como estudamos hoje em catecúmenos, vida no seu sentido amplo, vida física, vida espiritual e vida eterna. Irmãos, esses homens não observavam a grandeza do maior bem existencial que é a vida. Se a gente pegar os compêndios de direitos, os compêndios de filosofia, os compêndios de sociologia, os compêndios teológicos, você vai ver que a vida está em primeiro lugar. O jurídico diz que a vida é o maior bem existencial de uma pessoa. Não é a sua conta bancária, não é o seu sobrenome, não é a sua nacionalidade, mas é a sua vida. Portanto, a vida, ela precisa ser preservada, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser honrada, porque só um pode nos dar a vida, só um nos dá a vida, só um nos conduzirá à vida eterna. Portanto, agradeça a Deus, porque a vida é maior do que o sábado, é maior do que a lei, é graça. Você vai entender isso. A sua vida é graça. Sabe de uma coisa, irmãos? A controvérsia sobre o sábado, sobre a lei, entre Jesus e seus adversários, o embate é grande. Capítulo 13, de 10 a 17. Por favor, vai lendo aí silenciosamente, na velocidade que você pode, com seus olhos, e vai embarcar no 14º capítulo, essas grandes controvérsias. O sábado existe para o homem, ou o homem existe para o sábado? O sábado existe para o homem, ou o homem existe para o sábado? Você vai sair daqui pensando isso. O sábado existe para o homem, ou o homem existe para o sábado? O que seria a resposta correta? A lei existe para a graça, ou a graça existe para a lei? A lei existe para a graça, ou a graça existe para a lei? Para aqueles que são um pouco mais profundos e querem teologia um pouco, você pode duelar com essas duas colocações. Mas, irmãos, um fariseu, a história de hoje é que um fariseu quis fazer uma boa ação para Jesus. Será que foi uma boa ação mesmo? Jesus não está mais na sinagoga, ele está a caminho. Mas aqueles opositores de Jesus queriam estudar, analisar Jesus, queriam observar como ele lidava com várias situações. Aqui eles já sabiam de algo que você vai saber agora. Eu vou revelar para vocês agora. O coração de Jesus é generoso. O coração de Jesus é misericordioso. O coração de Jesus é grande, é profundo, como as crianças cantam. Né? Então, Arthur pode desenhar o coração de Jesus. Que tamanho é o coração de Jesus? Que beleza é o coração de Jesus? E eles sabiam que Jesus prontamente curaria mais um. E dessa vez não seria dentro da sinagoga. Seria na casa desse homem rico. Desse fariseu que estava fazendo um banquete. Era uma festa num sábado. Ele reuniu muitas pessoas na sua casa. Um homem proeminente que estava ali convida Jesus para comer, para cear. E por ocasiões anteriores em que esse convite era dado para fazer a ceia feito a Jesus, veja, nos capítulos anteriores, 7:36, 11:37, já abordamos isso. Eles convidavam as pessoas e sempre estavam interessados em conhecer aquele que tinha poder para curar. Aquele que fazia tantas coisas, ele era convidado. Era uma celebridade. Vamos convidar esse homem. Vá que ele faça alguma coisa aqui sobrenatural e a gente pega ele hoje. Vamos pegar ele hoje.
Esse era o motivo desse homem preeminente, desse homem rico. O convite que agora é narrado era diferente. Foi uma solicitação para que ele reclinasse à mesa com os fariseus. Olha, essa palavra, reclinasse à mesa com os fariseus, é como se aquele homem falasse assim: vem Jesus, ter comunhão com a gente. Reclinar à mesa, irmãos, não é uma mesa desse tamanho aqui, que normalmente nós temos em casa. Era uma mesa bem baixinha. As mesas antigamente era como se fosse um banquinho bem amplo, que as pessoas sentavam bem próximo do chão, e para comer quase que tocava a testa numa outra testa. Você já parou para pensar? Você numa casa com 12 homens, numa mesa bem baixinha, com banquinhos bem baixinhos, e a comunhão é isso. Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É precioso a comunhão. A comunhão é como se fosse um toque, de testa a testa, tete a tete. E isso, os fariseus quiseram fazer um convite a Jesus: vem Jesus reclinar a mesa, vem Jesus comer com a gente. Você é convidado importante para esse sábado. Esse sábado nós queremos o Senhor, e todos os preparativos já estão feitos. No dia anterior, aquela casa estava preparada para receber Jesus. O mais importante é que o fariseu em cujo lar era oferecida a ceia festiva, parecia que ele era um homem rico, abastado de bens. É só olhar o versículo de número 12, sequência, aí para baixo. Veja, disse também aos que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Jesus está mencionando essa cena. A cena continua. Esse homem era rico, esse homem era poderoso, e Jesus então estava ali no meio daquelas pessoas. Poderíamos até pensar: que fariseu amável, bom. Tem gente que espera um convite assim: é o casamento do ano, é a festa do ano, é a recepção do ano. Poxa, se eu não for convidado, eu vou dar um jeito de ser. No Brasil nós usamos uma palavra, vocês vão rir. Vocês já ouviram aquela expressão, o penetra? Por que será que todo casamento, a gente passa aqui sempre, aqui pela escola, aqui, né, subindo para o Grão, ali tem um local de casamento, mas todo casamento ali tem um camarada de terno preto, uma prancheta na mão, e ele é a primeira pessoa que você vê, e ele para o carro. Qual é o seu nome? Oh, penetra que não entra. Mas nessa festa, esse homem doente entrou. Foi um penetra. Ou poderíamos pensar da seguinte forma: já que não tinha como um penetra entrar nessas festas, esse homem doente foi plantado por esse fariseu, permitido por esse fariseu, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa para ser pego. O que você acha, hein? Bom, até o final a gente vai andar nessa historinha aí. Veja o verso 2. Diante dele se achava um homem hidrópico. Esse homem havia sido plantado ali ou não? Haveria sido ele o penetra nessa festa querendo uma cura ou não? Você decide. Eles os tinham trazido para usarem como isca para uma armadilha em que Jesus cairia e sairia dali já preso? Seria isso? Ou aquele homem teve fé, tamanha fé, que ele invadiu aquela casa, aquela festa, porque sabia que Jesus estava ali e que só ele poderia curar? O que você acha? Sabe, de uma coisa nós temos certeza:
que naquelas regiões e naquele tempo, não era estranho que as pessoas entrassem sem serem convidadas. Vamos recordar, capítulo 7, volta aí, já passamos, 7, 37 a 38. Olha lá. 7, 37. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e os beijava os pés, e os ungia com unguento. Nesse caso, essa entrou. Ela foi. Ela ungiu os pés do Senhor Jesus. O fato é que o pobre homem agora afligido, doente, por hidropisia, esse acúmulo de líquido sério, grave, que poderia estar ligado à enfermidade dos rins, do fígado, ou do próprio sangue, que geraria um problema cardíaco, ele estava ali. Além disso, os rabinos tinham uma opinião de que a pessoa assim afetada havia cometido algum pecado muito grave. Ao passo que eles poderiam, diante de Jesus, dizer assim: o Senhor vai curar esse homem? Essa vida é uma vida inútil. Essa vida é uma vida pecadora. Essa vida não tem valor nenhum. É um pecador, por isso que ele está doente. Eu fiquei muito preocupado que na década de 80 a igreja evangélica protestante no Brasil começou a entrar numa dessa. A teologia da prosperidade ensinava isso, que o crente não ficava doente, que o crente não passava por dores, que tudo aquilo que o crente sofria era maldição, era pecado. E nós ouvimos muitas vezes alguns pastores pregando sobre isso. Esse era o entendimento farisaico, de que as pessoas estavam doentes porque eram pecadoras. Eram pecados que estavam sobre a vida deles. Parece que esse era o entendimento. E parece que naquele momento os convidados ainda não tinham reclinado à mesa, não tinham começado a comer. Essa cena se dá antes da refeição, visto que já sabemos que o coração de Jesus era sempre cheio de compaixão e que poderia curar, podendo até mesmo predizer o que estava para acontecer. Eles sabiam que Jesus ia curar aquele homem. Aquele homem seria bem recebido. Verso 3, dê uma olhadinha. Torna-se evidente que está surgindo uma outra controvérsia. E o rumo agora vai para a questão da lei sábado. Quando os confrontos anteriores dessa natureza, capítulo 6, de 1 a 5, 6, de 6 a 11, e 13, de 10 a 17, esses itens vão mostrar que as curas no sábado, do homem da mão ressequida, da mulher inválida, quando Jesus então pergunta aos seus críticos que obra deveriam ou não fazer no sábado, em ambos os casos ele faz a pergunta antes de curar. A opinião reinante entre os rabinos era que a cura de um enfermo ou de um inválido não era permitido no sábado, não podia fazer isso. Como ocorrera no caso do relato do capítulo 6, assim também agora os críticos ficaram em silêncio. O Senhor Jesus coloca aqueles homens em silêncio. Verso 4. Eles, porém, guardavam em silêncio, visto não aproveitarem a oportunidade para apresentar alguma objeção, não tinham motivo para defender-se e mais tarde fazer alguma tentativa de acusar Jesus diante das autoridades. Então ele tomou o homem, curou e disse assim: pode ir embora, pode ir. A passagem deixa essa impressão de que a cura desse homem gravemente enfermo foi para Jesus a coisa mais simples desse mundo. Alguma coisa é impossível para Jesus, meu irmão?
alguma coisa, talvez para você existe alguma coisa impossível, mas para Jesus nada é impossível. Talvez você entrou aqui hoje para ouvir isso, reforçar isso na sua mente, no seu coração. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Essa cura foi a coisa mais simples que operou na vida daquele homem. Verso 5: mesmo em toda a massa de norma judaica sobre o sábado, não conseguiu descobrir nada que proibisse o resgate de um filho ou de um boi que viesse cair num poço no dia de sábado. Quer dizer que para eles o vínculo sanguíneo era superior ao vínculo sanguíneo em Cristo, espiritual. Porque se um filho, um neném, um bebê deles caísse num poço, imediatamente eles iam tirar aquela criança do poço. E se um boi caísse também, eles iam salvar um bem. E Jesus não podia curar uma vida. Você está entendendo lei e graça? O duelo da vida sendo algo tão importante para o Senhor Jesus. Compare o verso 6: eles porém ficaram em silêncio. Como eles não puderam responder nada, diz o versículo 6. No primeiro caso, eles não quiseram responder. No segundo, não puderam fazer. Não puderam porque não queriam recorrer ou reconhecer que eles estavam equivocados. O sábado foi feito para o homem, não o contrário. A vida em primeiro lugar. Não puderam questionar a majestade de Cristo. E Cristo então triunfou sobre os seus inimigos. As escrituras sagradas, elas dizem assim no capítulo de número 6 da Confissão de Fé de Westminster: e que há algumas circunstâncias, existe algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e às sociedades humanas, os quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra que sempre devem ser observadas. Esse é o nosso conteúdo do nosso resumo nessa noite. Você olha para esse contexto, você vê que a vida está em primeiro lugar, que a vida é um dom que Deus quer que seja trabalhada, que a sua vida precisa ser restaurada no Senhor, que a sua vida, quer seja ela física, espiritual e eterna, é de imensa importância para o Senhor. E que nossas ações nessa vida, elas precisam ser pautadas pelas sagradas regras, pelas sagradas letras, pelo livro santo. E nós devemos observar os ensinamentos da Bíblia. Em qualquer circunstância da nossa vida, seja ela a fonte inspiradora para você. Então fale mais da Bíblia. Viva mais da Bíblia. Agradeça mais o Senhor, porque o Senhor tudo deixou escrito para que você pudesse nortear a sua vida. 1 Coríntios capítulo 11, 13 e 14 diz: julgai entre vós mesmos, e o próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou não vos ensine a própria natureza a ser desonroso para o homem que usa o cabelo comprido. Questões elementares e temporárias da época da igreja em Corinto. Nós sabemos que a prática de cortar o cabelo, que é o véu natural, naquele tempo, era uma marca das prostitutas, das mulheres que não tinham a transformação, ou que não tinham o conhecimento de Deus, e que naquele tempo a natureza desonrosa também do homem, era desonroso para o homem que usasse o cabelo comprido. Era naquele contexto. Mas ali precisava ser orientado pela palavra de Deus para o bem-estar da igreja. Hoje nós precisamos buscar na palavra de Deus orientações para a nossa vida. Não, hoje a gente não vai entrar mais nessa seara. Não tem nada a ver ter o cabelo comprido ou cortar o cabelo as mulheres. Não é isso que a gente vai criar hoje, a igreja do véu.
Não, não é isso. Esse é elemento temporal. Mas a Bíblia, ela serve. Serve para nos orientar coisas atuais. Questões como nós tratamos hoje lá, de gênero. Todes, por exemplo. Questões do liberalismo acelerado que vai entrando dentro da igreja e que vai nos perturbando. E que nós vamos cedendo, porque as circunstâncias da vida, os momentos da vida, elas vão nos impondo a tomar uma decisão contra a lei de Deus, contra a graça de Deus, e ela precisa ser observada. Veja, nesse contexto, Jesus diz para aqueles fariseus: a vida em primeiro lugar. Assim que vocês dão mais valor à vaca, ao boi, à ovelha, ao cabrito, seus bens pessoais, e até mesmo uma criança, alguém do seu sangue, da sua família, por que eu não posso dar ênfase à vida eterna? A vida daquela pessoa doente. Por que eu não posso curar? A palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Na realidade, eles queriam silenciar Jesus. Eles tinham que parar o mestre, eles tinham que calar aquele homem que estava provocando um grande questionamento entre os religiosos daquela época. Ainda que Cristo fosse morto por eles, o mestre padeceria. Por que esses judeus eram tão hostis? Porque queriam pegar Jesus em alguma objeção. Por que nós somos tão hostis? Porque a palavra de Deus vai contra aquilo que nós julgamos ser certo, aquilo que nós julgamos defender. E muitas vezes a palavra diz: não, isso está errado. Eles queriam também expor os atos de Jesus como sendo atos condizentes à própria Torá, à própria lei. Era por isso que eles eram hostis. E era por isso que eles queriam silenciar Jesus. Meus irmãos, eu quero terminar a nossa reflexão nessa noite. Que mais essa passagem te ensina? Que mais essa passagem me ensina? Quem de vocês, se o seu filho ou seu boi cair num poço no dia de sábado, não tirará imediatamente? Se para eles haviam coisas importantes, coisas principais, coisas que eram inegociáveis, para nós também existe. O que é para você hoje alvo vital? Eu quero dizer que não é o sábado, mas que são as vidas que utilizam no sábado. Eu quero dizer para você que Jesus tinha que suprir, que cumprir e que curar aquela vida. A vida era sempre e continuará sempre o maior bem. A vida, em seu sentido amplo, sempre será defendido pelo Senhor. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nem sempre a gente vê a vida dessa forma. Muitas pessoas ao seu lado estão passando, sem ouvir de você uma palavra assim: sua vida é importante. Jesus quer lhe dar a salvação e a vida eterna. Jesus quer trabalhar a sua mente, o seu sentimento, a sua casa, a sua família. Não olhe para as coisas secundárias, mas olhe para as coisas vitais. E aqui Jesus apresenta: uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você tiver oportunidade para gastar com uma vida, gaste com uma vida. Ensine a palavra de Deus para uma vida. Porque aquela vida, quando ela ouvir de Jesus assim: sede bendito de meu Pai, entrai no reino, com certeza valeu todo o seu empenho, todo o seu investimento, toda a sua força. Hoje, qual o aspecto fundamental desse sermão para a nossa vida?
quem não o tirará imediatamente? Quem não acudirá imediatamente? Quem não terá proatividade? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós não somos mais proativos. Tem o pastor Luiz André, ele vai lá e prega de Jesus para aquela vida. O pastor que vai pregar? Tem um irmão. Não, tem você. Irmãos, nós precisamos evangelizar mais, com urgência. Nós não sabemos quando teremos outra oportunidade para falar do amor de Cristo para nossa mãe, para o nosso pai, para a nossa filha, para o nosso filho, para o nosso parente, para o nosso vizinho. Nós não sabemos. Quem sabe Deus está te dando a última oportunidade de testemunhar do amor, da vida, do evangelho, da palavra, das boas novas. Uma vida vale mais do que o carro, o tempo, o dinheiro. Eu não posso, eu sou religioso, eu não posso tocar no cadáver, então deixa o cadáver aí no chão. Eu não posso, eu sou religioso, eu tenho meus compromissos, eu não vou gastar o tempo com essa pessoa. Eu não posso, sou religioso, já cansei de evangelizar fulano de tal. Mas não é você que vai abrir a mente, o coração daquela pessoa, é o Espírito Santo. Olhe por trás daquele corpo, tem uma alma, tem um espírito que vale mais do que o sábado. Fale, Jesus, meus irmãos, a tempo e a fora de tempo. Quem sabe nós estejamos muito preocupados com o nosso bem-estar espiritual, numa zona de conforto presbiteriano. Quem sabe nós estamos confortáveis com a nossa fé e não olhamos de forma ampla. Esse mesmo Jesus, ele falou assim: por favor, observe, os campos estão maduros, os frutos estão caindo. Irmãos queridos, na casa daquele homem rico, que convidou Jesus para comer, para ser objeto de análise, ser pego em seus atos, Jesus não perde tempo. Ele cura. E nós? O que nós estamos fazendo? Que essa semana seja uma semana boa para todos nós, de testemunhar o Evangelho. Se você está vivendo algum problema, confie no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ele te ama. Jesus te ama. E Ele não te deixa só. Fecha os seus olhos aí. Fala com Ele. O que você quiser falar com Jesus, fala com Ele, em oração. Hoje Ele te chama para um momento muito especial. Ele valoriza a vida e não a morte. Quantos estão morrendo agora sem Jesus? Estão partindo sem conhecer o seu Jesus que te ama tanto. E nós não podemos sermos adoradores de sábado, mas nós precisamos sermos adoradores de Cristo. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.